Hola, aquí estamos de nuevo. Somos el equipo de trabajo de foodconciencia.com con nuestra serie 50 salidas a las 5 trampas de la alimentación contemporánea. Hola, un saludo muy especial. Mi nombre es Luz Estela Álvarez. Les recuerdo que esta es Food Conciencia, una plataforma dedicada a difundir alternativas a la crisis alimentaria mundial. Hoy nos acompaña el profesor Everlon Rigovelo, agrónomo, especialista en microbiología y doctorado también en microbiología. El profesor Everlon lleva muchos años estudiando cómo mejorar el crecimiento de las plantas que consumimos, o sea, de los alimentos que nosotros consumimos, y cómo mejorar la calidad de los suelos, la salud de los suelos, pero con métodos alternativos, básicamente con métodos biológicos, utilizando, por ejemplo, bacterias y lo que llama microbiota. Ahorita nos explicará seguramente qué es eso, para mejorar el cultivo de las plantas, el crecimiento de las plantas que nosotros utilizamos como nuestros alimentos. También nos acompaña hoy Juan Diego Góez. Juan Diego es profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Es nutricionista, magíster en nutrición humana. Y Juan Diego nos va a hacer del traductor para que sostengamos esta entrevista con el profesor Everlon en idioma portugués. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, profesor Everlon. De verdad que es un placer y es un honor tenerlo hoy con nosotros en Food Conciencia. Eu que agradeço. Muito obrigado, Estela, Juan, por essa oportunidade. Eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de divulgar os micro-organismos, divulgar estratégias, opções, né, para segurança alimentar, para difusão de manutenção da saúde, recuperação. Essa área que a gente trabalha, então, eu fico muito feliz com essa oportunidade. É um dever, né? O meu sustento é isso, o meu trabalho é esse. Então, é um dever de divulgar, mas quando a gente tem essas oportunidades, é uma alegria muito grande. Eu agradeço. Juan Diego, muchas gracias. Buen día. Buenos días, profe, buenos días, profesor Everton. No, muy contento por esta invitación, profe, y también expectante a escuchar lo que nos va a compartir el profe, que no lo había escuchado y suena bien interesante, muy interesante. Bueno, procedemos. Professor, desde quando você começou com o estudo das plantas? Eu trabalho com microbiologia desde 96, desde 1996. Eu comecei a trabalhar com microbiologia do solo. Depois eu passei no concurso, fui trabalhar com microbiologia zootécnica, os micro-organismos isolados dos animais para utilização na agricultura. E em 2014, efetivamente, eu comecei a trabalhar com micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Parece que eu fui aprender microbiologia e conheci a microbiologia e me especializei, não em todos os micro-organismos, mas desde 2014 eu tenho trabalhado especificamente com os micro-organismos que possuem diversas habilidades de promover crescimento de plantas. Professor, e o que consiste sua proposta? Eu preciso fazer eu gosto de falar disso, de começar, de desenhar o contexto, né, de demonstrar o contexto. Os micro-organismos surgiram há 4 bilhões de anos atrás. As plantas surgiram há 700 milhões de anos atrás. Então, quando as plantas surgiram no mundo, os micro-organismos já estavam totalmente adaptados a viver nas condições em que as plantas estavam há 3,7 bilhões de anos atrás. Com toda sinceridade, eu não consigo compreender. É fácil falar, né? A gente consegue compreender 100 anos, 80 anos, 100 anos, 200 anos, 1 milhão de anos, eu já não consigo compreender. 1 bilhão, 4 bilhões de anos, então é uma coisa que foge à nossa capacidade de compreensão.
Mas são os dados na literatura que nós temos. Quando as plantas surgiram, então, os micro-organismos já estavam adaptados há mais de 3,7 bilhões de anos. Então não tinha o que os micro-organismos não sabiam. Aqueles micro-organismos que não deram certo foram eliminados. E aqueles que deram certo para viver na Terra primitiva, onde não se tinha disponibilidade de nutrientes, como se tem hoje, não tinha matéria orgânica, a temperatura era muito alta, né? Tinha os ciclos de chuva, então era uma condição muito adversa à Terra. E os micro-organismos viveram ali. Então, quando as plantas surgiram, elas tinham uma grande chance de não ter sucesso na habitação, na colonização da Terra. E aí o que aconteceu? Houve a interação micro-organismos-plantas. Nós acreditamos que essa interação que a gente conhece hoje, que é muito forte, essa interação planta-micro-organismo, surgiu desde o surgimento e começou desde o surgimento das plantas. E os micro-organismos são os grandes responsáveis pelo sucesso que as plantas tiveram em colonizar, né, todos os ambientes terrestres. Então, qual que é a nossa proposta hoje? Eu acredito que está tudo aí. Nós não vamos inventar nada, tá? A gente só tem que descobrir, que entender como que essas interações micro-organismos-plantas acontecem. A natureza, ela nunca se preocupou com produtividade. A natureza sempre se preocupou com dispersão, manutenção e dispersão das espécies. E as plantas, elas têm vários mecanismos de defesa que a gente vai abordar aqui. Então, a nossa proposta é aumentar o conhecimento dessas interações, descobrir o micro-organismo certo para a planta correta na melhor situação. É voltar o que desde sempre aconteceu com o surgimento das plantas. Precisamos de conhecimento, identificar o micro-organismo correto, a planta ideal e o ambiente adequado. São essas três: planta, ambiente e micro-organismo. Para quê? Para maior expressão ou expressão plena da planta. Essa é a nossa proposta. Com quantos micro-organismos vocês trabalham? Vocês têm um micro-organismo específico ou vocês, como você fala, são os específicos das plantas? Eu tenho uma coleção de 23 micro-organismos. A maioria desses micro-organismos são muito conhecidos. Interessante que, se você verificar, se você investigar quais são os micro-organismos que estão ali interagindo com as plantas, geralmente são os mesmos. São alguns grupos, por exemplo, 95% das bactérias da rizosfera são bacilos. Então, quantos micro-organismos existem? Milhares. Mas 95% da rizosfera são bacilos. Quando a gente fala de micro-organismos do solo, é uma variedade muito grande, tá? Agora, quando a gente vai especificamente para a rizosfera, o que é a rizosfera? Aquela região próxima das raízes que sofre interferência nutricional pelas plantas. A planta modifica a composição nutricional daquele solo próximo dela. Nós chamamos isso de rizosfera. Então, ali na rizosfera, há uma menor diversidade, há uma maior quantidade de micro-organismos, uma densidade populacional elevada. Entretanto, a planta não quer todo mundo. Ela quer micro-organismos específicos ali da rizosfera, micro-organismos que trazem benefícios para ela. Então, são esses micro-organismos que a gente vem estudando. A gente não estuda micro-organismo no geral, a gente estuda micro-organismos rizosféricos, que são aqueles que foram selecionados e são selecionados pelas plantas. E por que foram selecionados? Que trazem algum benefício para elas. Nisso, nós temos uma coleção de 28 micro-organismos rizosféricos. Professor, a utilização de micro-organismos é melhor para a saúde das pessoas? Muito boa pergunta, Juan. O solo,
ele é físico, químico e biológico. Parece que durante muito tempo o biológico foi deixado de lado. Parece que estão descobrindo o biológico agora, né? Na Revolução Verde, o que houve? Foi uma grande mudança na agricultura, aonde descobriram, melhoraram, né? Desenvolveram espécies de plantas, sementes, a gente chama de melhoradas, né? Sofreram um programa de melhoramento genético. Essas plantas começaram a produzir mais. Se você comparar, por exemplo, o milho atual, do ancestral do milho, o milho cateto, que os maias, astecas e incas plantavam, uma semente de milho cateto gerava 10 sementes. Hoje, o milho atual, comercial, uma semente gera 1000 sementes. Então, nós melhoramos, nós condicionamos geneticamente as plantas para a produtividade. Para ela responder a essa produtividade, ela precisa de uma grande disponibilidade de nutrientes. Então, aí inventamos os adubos químicos, certo? Essas mudanças, já que você canalizou a planta para a produtividade, ela perdeu algumas propriedades, como resistência a doenças. Esse ambiente de colocar grandes quantidades de adubo também favorecem várias doenças. Então, tivemos que, hoje, a gente tem que fornecer uma grande quantidade de fertilizantes, que a gente faz isso na adubação. O ambiente fica muito propício para o surgimento de inúmeras doenças, então a gente tem que aplicar fungicida. Também o ambiente fica muito propício para pragas, a gente tem que jogar inseticida. Então, se nós utilizarmos os micro-organismos promotores de crescimento de plantas, nós podemos reduzir a necessidade da fertilização. Consequentemente, reduziremos doenças e pragas. Consequentemente, no final, reduziremos a quantidade de, a gente chama de agroquímicos ou insumos agrícolas, né, químicos, no ambiente, e assim diminuiremos o impacto ambiental e promoveremos saúde humana. Então, eu acho que está tudo ligado. Professor, a sua proposta substitui os agroquímicos? Essa palavra substituir, nós não chegamos ainda nesse nível de conhecimento. Então, a princípio, Juan, nós temos dados que mostram que é possível reduzir, tá? No nível de conhecimento, nas técnicas que nós conhecemos hoje, a gente está nesse nível. Olha, é possível reduzir. Para substituir, precisamos ainda avançarmos no conhecimento, precisamos mudar manejo. Não basta não é possível, eu aprendi isso, não é possível você deixar de adubar, jogar o micro-organismo, aplicar o micro-organismo ali no solo, e como se você estivesse falando para ele, micro-organismo, se vira, o problema é seu. Substitua aí o fertilizante. Não é assim que funciona na natureza. A gente chama isso de manejo. O que é manejo? São várias ações, não é uma ação só, tá? Isso é complexo. Uma das ações é a introdução dos micro-organismos para cada vez mais consigamos reduzir e um dia, quem sabe, substituir. Então, não é algo simples, mas estamos avançando. Eu acho que, como eu disse, o grande problema, ou melhor, o grande desafio, é que a natureza nunca se preocupou com produtividade. E quando a gente pensa em produtividade, a gente aumenta a exigência, e muito a exigência do solo, a exigência do ambiente, entende? Não é um ambiente de floresta, onde nem todo mundo produz muito, está todo mundo em harmonia, em equilíbrio, mas não há grande produtividade na floresta. Você tem lá diversas populações produzindo, e a gente não quer isso. A gente quer que o milho produza muito milho. Então, isso, por si só, vai gerar um desequilíbrio. Então, temos que entender
Substituir talvez não consigamos. Não estou sendo pessimista, não, estou sendo realista. Mas eu acho que todo o esforço no sentido de diminuir o impacto ambiental, diminuir, melhorar, né, a segurança alimentar, eu acho que é válido. Muito bom. Professor, a prática com os micro-organismos para a produção é melhor para o solo? Isso, muito boa. Como eu disse, o solo ele é físico, químico e biológico. Já vivenciamos produtores que nunca descuidou do químico, sempre se preocupou com fertilidade. Tem produtores que não se preocupam com nada. Tem produtores que dão muita atenção para a fertilidade. Ele pensa assim, não posso diminuir a fertilidade do meu solo, porque isso vai acarretar, a consequência será diminuição de produtividade, vou perder dinheiro, mas vivenciamos situações em que o solo era extremamente fértil e começou a se tornar improdutivo. Por quê? Porque o solo também é biológico. Nitrogênio, fósforo, potássio, que geralmente são os nutrientes mais colocados, isso não é energia, fluxo de energia, isso não é ciclagem, isso não é matéria orgânica. Então, também temos que preocupar com a parte biológica do solo. E aí, se eu atender essas interfaces, né? Biologia, química, biológico, químico e o físico, aí sim nós teremos qualidade de solo. Então, eu acho que o biológico ele vem atender uma interface do solo. E essas interfaces atendidas, você tem maior a expressão plena do solo, maior equilíbrio, resiliência, solo resiliente, solo que não promove doenças. Tem muitos benefícios. Professor, esta tecnologia pode também melhorar o câmbio climático? Acredito que sim. Acredito que se você degrada solo, o solo é fonte de vida. A gente depende de tudo do solo. Não estou apenas preocupado com efeito estufa, liberação de CO2, mas assim, não é especificamente nisso. Mas se você degrada solo, você não tem florestas. Se você não tem florestas, aí você tem muitos problemas ambientais. Então, temos que cuidar do solo. O solo é a nossa maior riqueza. Tudo vai para o solo. Se você degrada o solo que você vive, se você tem uma fazenda, você degrada o solo da sua fazenda, daqui a pouco você não tem mais fazenda. Você tem uma fazenda improdutiva, você vai ter que trocar de solo. Então, eu acredito sim que solo, clima estejam extremamente conectados. Acredito que você cuidando do solo, você está cuidando do clima, cuidando do sistema. Professor, sua proposta, como se relaciona com agroecologia? Por exemplo, quando as habilidades dos micro-organismos, esses micro-organismos chamados de micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Por que eles foram chamados assim? Porque eles possuem diversas habilidades relacionadas a isso. Então, os micro-organismos têm habilidades de fixar o nitrogênio. Né? O nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera, mas poucos micro-organismos têm a habilidade, a capacidade de pegar esse gás e transformá-lo em uma forma assimilável para a planta. A planta não consegue, a maioria dos micro-organismos não consegue pegar o nitrogênio na forma gasosa. Então, os micro-organismos chamados de micro-organismos fixadores biológicos de nitrogênio, pegam esse nitrogênio e transformam em amônia. As plantas absorvem essa amônia, outros micro-organismos absorvem essa amônia, e você não precisa colocar nitrogênio no solo. Ou, isso para a soja. O Brasil o Brasil é um grande produtor de soja. Ele economiza 7
bilhões de dólares deixando de adubar a soja com nitrogênio. Isso em termos econômicos. E em termos ambientais? Quanto será que a gente deixa de poluir o solo, deixa de usar, principalmente o nitrogênio, ele vem de petróleo. A gente deixa de usar essas formas que não são renováveis de petróleo por causa do micro-organismo. Deu muito certo para a soja. Para outras culturas, como o feijão, como o amendoim, o arroz, a gente pode usar essa mesma bactéria, que é chamada de risóbio, só que não foi possível substituir totalmente o nitrogênio, o adubo nitrogenado, como foi possível na soja. Mas é possível reduzir. Então, perceba, eu estou colocando menos, eu estou colocando o micro-organismo, no caso aí especificamente do risóbio, que é um fixador de nitrogênio, eu preciso de menos petróleo, eu preciso de menos indústrias que fabricam o fertilizante, que também são indústrias que precisam de muita energia elétrica, tem bastante resíduos, eu preciso de menos indústria, e eu coloco menos química no meu solo. Então, estou dando um exemplo, existem vários. Estou dando um exemplo feliz, um exemplo que foi sucesso, onde nós deixamos de adubar com nitrogênio, colocando um micro-organismo e tem todo esse benefício ambiental que eu acabei citando. Professor, sua proposta pode ser classificada dentro da agroecologia? Sim. Sim? Sim. Esta tecnologia de que você está falando está ao alcance dos camponeses, das comunidades pretas, indígenas. Você acredita que eles podem usar esta tecnologia? Eu acredito que sim. Precisa de um certo conhecimento, uma vontade política de disseminar esses conhecimentos. Se tiver, por exemplo, uma organização, aqui nós temos uma organização de agricultores, onde os próprios agricultores se reuniram. Nós queremos fazer isso. Como que a gente faz? Então, se houver uma vontade política, acredito que sim. Não é complicado. Muitas famílias japonesas ensinam isso de pai para filho, é comum na cultura japonesa. Eles têm um chamado bokashi, não sei se já ouviram falar do bokashi. Fazem lá o bokashi, o pai ensina para o filho, o pai agricultor ensina para o filho ensina para o neto, isso vai passando. Então, acredito que se houver essa vontade política, se houver essa organização, é possível sim essa tecnologia ser difundida, ser aprendida, difundida e praticada entre os agricultores. Dos mais tecnificados aos menos tecnificados, eu acho que é possível. Professor, nesta proposta tem algum perigo? Sim, o perigo é você multiplicar micro-organismos patogênicos, micro-organismos que causam doenças em seres humanos. Por isso precisa ter um controle. Mas isso, acredito que tudo na vida, tudo que você não tem um controle, todo processo que você não tem um controle, é um processo descontrolado. Para qualquer, você pode extrapolar isso para qualquer coisa. Então, nessa multiplicação, por exemplo, teriam que ter pessoas com conhecimento em ter essa coleção de micro-organismos, transferir isso para os agricultores e ter um monitoramento. Não é algo muito difícil, mas teria que ter o controle. Qual que é o perigo? O perigo é você contaminar esse processo, multiplicar micro-organismos patogênicos e disseminar isso lá na sua área, na sua fazenda, no seu solo. E aí você vai estar disseminando doenças. Esse perigo existe. Isso é alarmante? Não. Bastaria ter um controle da situação, saber o que está fazendo.
Professor, no caso que a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, se aproprie de esta tecnologia, é um perigo também? Sim. Aqui no Brasil, vou dar um exemplo aqui, mas eu acredito que você pode extrapolar isso para o mundo. Não, está acontecendo no Brasil, mas não é diferente. Muitos produtos químicos foram proibidos, principalmente pela União Europeia. Então, nós não compraremos produtos de vocês se a gente vai fazer as análises e se tiver resíduo desse produto, a gente não vai comprar. Então, os agricultores brasileiros tiveram que buscar alternativas. Não somente os agricultores brasileiros, as empresas estrangeiras que produzem essas moléculas químicas tiveram que buscar alternativas. Isso, com essa proibição, houve o quê? Houve a diminuição do rendimento, de faturamento, de quanto que essas empresas vendiam, certo? E o que essas empresas, então, fazem? Vão atrás dessas tecnologias biológicas, certo? E produzem com um preço muito caro, não precisaria ser tão caro. Para quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é perder menos. O objetivo é transferir aquele faturamento que elas tinham com os químicos, agora elas querem ter com os biológicos. Isso é muito ruim, porque isso faz o produto ficar muito caro e não precisaria ser tudo isso. Entende? Nós estamos preocupados com o ambiente, estamos preocupados em que as pessoas tenham acesso. A empresa está preocupada com lucro, com faturamento. São mundos diferentes. Né? Ninguém quer algo que não dê dinheiro. Então, temos esse entrave aí, temos esse problema sim. Não precisaria ser tão caro, mas a dificuldade econômica está no valor que eu já questionei isso. Por que é tão caro? É tão caro para substituir aquilo que foi proibido e para substituir essas perdas de faturamento. Então, tem esse problema sim. Tá? Eles têm poder político, eles têm dinheiro, têm poder político, conseguem dominar esse mercado. E dominando o mercado, os agricultores só têm acesso a isso comprando. Professor, você tem conhecimento se esta tecnologia também está presente em outros países da América Latina? Sim. Por exemplo, com o embargo financeiro, essas pesquisas são muito desenvolvidas em Cuba. Cuba não tem muito o que fazer, eles não têm acesso a fertilizantes químicos. Então, muito de que é conhecido é Cuba. Os índices de produtividade em Cuba são baixos, muito baixos, mas eles só têm micro-organismos para utilizarem. Tá? Se não fosse essa tecnologia, apesar dos índices serem baixos de produtividade, mas o que é produzido lá é quase que 100% utilizando essa tecnologia. Nós temos aqui Chile, a própria Colômbia, tem pessoal que estuda bastante, tem um colega no Equador, no Peru, tem bastante utilização sim. E no Paraguai. O Paraguai agora está tendo bastante procura por biológicos. De uma maneira geral, o pessoal chama de biológicos. Essa tecnologia, eu trabalho com biológicos, tá? Virou um sinônimo. Muito obrigado, professor, por sua apresentação, por compartilhar seu conhecimento. Muito obrigado, profesor. Já terminou? Bueno, muchas gracias al profesor Everlon por por este rato que nos ha regalado, por esta explicación de verdad bastante profunda, interesante y sobre todo esperanzadora de cómo tratar de una manera diferente y de una manera más amable y de una manera más sustentable nuestros suelos y cómo crecer nuestros alimentos de una manera diferente.
Muchas gracias a Juan Diego Góez por su participación en esta entrevista que incluyó, por supuesto, la traducción. Bueno, les recuerdo que somos Cruz Conciencia, una plataforma para divulgar alternativas a la crisis alimentaria global, alternativas que estén basadas en la justicia social y en la justicia ambiental. Soy Estela Álvarez, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, y en nuestro sitio web www.foodconciencia.com. Muchas gracias y hasta nuestra próxima salida. Muchas gracias, hasta luego.